Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando que hoje, dia 25 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. E sobre esse assunto eu converso com Lívia Vasconcelos, delegada da ANABRA no Ceará. Está aqui comigo no estúdio. Livinha, obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Sempre bom conversar com você, a gente já conversou outra oportunidade aqui também, Com né, na TV certeza. Otimista. Foi. A gente tem esse dia 25 de outubro, que é uma data importante, mas sempre lembrar que todo dia, né, a gente tem que ter respeito por todas as pessoas, sobretudo também a pessoa com nanismo, né? Fala um Exato. pouco sobre esse trabalho de vocês e sobre esse dia tão importante que hoje é dia 25 de outubro. Certo, o dia 25 de outubro é o Dia Nacional ao combate contra o preconceito da pessoa com nanismo. E eu, como delegada da ANABRA, já há 2 anos, a ANABRA é uma associação de nanismo Brasil. Então, a gente está aí abordando cada estado, tem a sua delegada e tem as pessoas, os membros. E o que a gente faz? A gente faz a mudança. A gente faz a luta por políticas públicas, por acessibilidade, contra o preconceito, contra o capacitismo. E aí eu sou delegada há 2 anos já. No ano anterior que a gente conseguiu fazer, a gente fez na Praça Portugal. A nossa cor é verde, então a gente vai sempre num lugar público e faz a iluminação verde. Então a gente conseguiu, no ano passado, a Praça Portugal, foi maravilhoso. E aí esse ano a gente está na Praça do Ferreira, né, às 6h30. A gente se junta para ajudar as outras pessoas, entendeu? Porque eu já estou com 32, muito bem resolvida, dei o jeitinho brasileiro. Mas eu não quero que as crianças passem por esse jeitinho brasileiro. Porque está no artigo, está na lei LBI, que a gente tem direito a ir e vir, a fazer o que a gente quiser. Então, a gente luta pelas crianças que estão por vir, que já tem as mãezinhas, que a gente passa por exemplo, essa data, o preconceito é muito grande. A nossa cultura cearense é achar que a pessoa com nanismo, que não utilizamos mais a palavra não, porque virou um termo muito pejorativo, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu ou já falou uma frase de comédia com a palavra não. Então, assim, a pessoa com nanismo, ela sofre muito preconceito, né? A nossa cultura, ela acha que o nanismo só é para atacar na comédia. Só tem esse papel, mas não. Eu tenho amigas, juízes, vereadoras, médicas, empresários como eu. E por que só esse lado cômico, né? Além do tratamento ser diferente, nos infantilizarem, não tratarem como gente. Eu ir num lugar com alguém do meu lado e a pessoa não direcionar a mim, e se alguém que está do meu lado. Por que não pergunta o que eu quero comer, o que eu quero beber em um restaurante? Por que tem que olhar sempre para a pessoa que está do meu lado, que não tem nanismo, não tem deficiência? Eu existo como você existe. Então a gente luta contra esse preconceito que ainda é muito enraizado. Infelizmente, a gente já tem até pessoas com nanismo que naquela época achavam que não tinha opção. Então, até hoje, infelizmente, tem pessoas que vão para esse ramo. A gente respeita, a gente não está aqui para proibir nada. Todo mundo sabe o que faz. Mas a gente está aqui para mostrar as outras possibilidades. Pois é, a gente falando sobre respeito, né, você falou uma palavra que acho que muitas pessoas possam não conhecer, que é o capacitismo, né? Exato. As pessoas, o que é capacitismo, o que significa, será que eu estou sendo capacitista? Enfim, a gente vê muito nas redes sociais e pouco se entende do real significado. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que é o capacitismo e como a gente pode não ser capacitista. O capacitismo é a palavra que está na moda, vamos dizer assim, Isso. né? Que ela não era muito falada e agora está bastante. Só que, infelizmente, tem gente que ainda acha que é o mimimi. É igual o racismo. O negro sempre existiu e até hoje ainda existem pessoas racistas. Atitudes racistas. Falam o quê? Mimimi. O capacitista, a pessoa capacitista é a pessoa que tem esse preconceito com a gente. O jeito de falar, piadas, o jeito de tratar infantilizado, achar que a gente não pode ter uma vida normal, achar que a gente precisa trabalhar, que a gente não dá para casar, ter um relacionamento, não pode curtir a vida. São frases capacitistas. Hoje eu já passei por momentos capacitistas. Eu fui a um lugar para gravar uma matéria também, não foi aqui, foi em outro lugar. E aí a moça veio perguntar, oi, quem que vai falar com ela? Eu digo, moça, fala comigo, eu sou entrevistada. Não é ele veio só me levar.
Tá entendendo? Então, é cada detalhe que machuca tanta gente. E eu tô aqui, eu falo, luto. Não é por mim já, que eu já dei meu jeito, mas é pelas crianças, né? Não passar por que a gente passa, diariamente. Lívia, você falou assim, eu já dei meu jeito, né? O que modificou do tempo até agora, na sua visão, com relação à questão da sociedade como um todo, né? Esse dar um jeito tem um preço, né? Muito caro. Que a gente interioriza, né? E acaba tendo que engolir, digamos assim, né? Conta um pouco dessa tua vivência com relação a isso e por que você precisou dar um jeito, né? E por que você não quer que as crianças hoje em dia cresçam dando um jeito? Eu falo muito assim, um dia desse eu falei no dia da criança. Criança é para ser criança. O deficiente, a criança com deficiência, ela já nasce com uma responsabilidade muito grande, tendo que amadurecer mais cedo. É saber que nem todo lugar ela vai conseguir estar, que as pessoas não vão querer ela lá. Ela não vai poder brincar com todo mundo. Ela não vai poder fazer com que todas as crianças fazem. Ela vai ter que entender que vão olhar diferente com ela, vão tratar diferente. E ela vai ter que entender isso desde com 3, 4 anos. Estão olhando pra mim porque eu sou diferente. Eu vou ter que passar por isso. Não, você não tem que passar por isso. As pessoas têm que entender e ensinar as crianças desde cedo que o mundo é diverso. Não é você passar com a sua filha, aí de repente vem uma pessoa com deficiência e diz, não olha não, ó. Não, ela é diferente mesmo. Ela tem uma deficiência. E ensinar, né? Não retrair a criança. Porque o mundo é muito diverso a vida inteira. Desde que o mundo é mundo, ele é diverso. Então, a gente passa por isso desde muito cedo. Tem que amadurecer, tem que entender o que o outro está pensando. E não fazer nada, né? Porque não dá para fazer a maioria das vezes. Então, eu não quero que as crianças passem pelo que eu já passei. Esse amadurecimento, essa responsabilidade, tem que entender sempre. Não, é normal. Ir no brinquedo e dizer, não dá, porque não está acessível para mim. Ir para um teatro, não dá, porque é longe, não está acessível. Isso é muito chato, passar por isso a vida inteira. São 32 anos. Então, eu quero que as crianças sejam crianças, só isso. E a gente vê muito a questão da inclusão, né? Cada vez mais essencial, né? E as pessoas às vezes falam assim, mas é difícil incluir porque não tem acessibilidade, não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo. Então, é como se fosse uma desculpa, digamos assim, para poder, não vamos lutar, não vamos mexer Exato. com isso daqui, né? Mas, na verdade, a gente precisa, pelo contrário, né? Bater de frente com relação a isso, né? E esse trabalho, e esse trabalho de vocês com relação a isso, para mostrar para a sociedade que a inclusão, que não é favor, né? Não é favor. Que é direito. Como é que tem sido esse trabalho de vocês aqui no Ceará? É engraçado falar isso, porque, exemplo, se eu vou para um hotel, aí, não, a gente dá um jeito. Eu digo, não, eu não quero que dê jeito. Eu quero que seja acessível. Porque está na lei lá, direito de lazer, do turismo, está lá. Ter um quarto acessível, um restaurante, um hotel acessível para mim. Eu não quero jeitinho brasileiro. A gente está aqui para isso. A Anabra veio e outras associações, ela veio para a gente lutar por isso. Para dizer, ei, o básico a gente não está tendo, o que tem não sai do papel. Como a maioria das coisas do Brasil né? O nanismo não tem uma lei no Ceará para o nanismo específico. Hoje já tem lei específica municipal e estadual para autismo, síndrome de Down, não já tem? Sim. O nanismo não tem nada. Ainda não tem nada. A gente é a sobra do cadeirante. E quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa que você vai pensar é uma rampa, é um estacionamento, é um banheiro. A acessibilidade são vários tipos. É da comunicação, é do lazer, é do ensino, é muito além de uma rampa e de uma cadeira de rodas, é do tratamento com a pessoa. São vários tipos de acessibilidade que a gente fala. Mas a gente, não, lá no restaurante é acessível, tem rampa. E aí, o que tem a ver, né? O banco eletrônico para pessoa com deficiência não está adaptado para minha deficiência, eu não alcanço. O banheiro para pessoa com deficiência, tem lá o símbolo, que é o cadeirante que a gente até já mudou. Já tem o mais moderno, que amplia mais, né? Está adaptado para minha deficiência? Não. Porque o sanitário do cadeirante
ele tem que ser um pouco mais elevado para passagem facilitar na hora de entrar no banheiro, de sentar no sanitário. Como é que é maior para mim? Se tem que ser menor ainda. É o básico, é ir no mercantil, pagar a maquineta é colada. Numa farmácia, a maquineta é colada. Lá no alto para passar o cartão. É um simples querer viver. O básico a gente não consegue. Nívia, e com relação a gente vê muito também esse discurso de vencedor, né? Aquele discurso de dizer que você é uma vencedora, você é uma guerreira em tudo assim. Pelo contrário, é um discurso que quer... Capacitista. Exatamente, né? Que quer dar uma força e na verdade não é assim. Um exemplo de capacitismo também é esse. De querer dizer que a gente é um exemplo de superação, é um ser iluminado, é um anjo de luz, que meus pais vieram com missão diferente, que eu vim com missão diferente, que também tem gente que acha que eu vim assim, porque meus pais pecaram, ou eu, em outra vida, fiz algo muito errado. Gente, eu tô no barzinho, tomando minha boa caipirinha, alguém chega pra mim e diz, que exemplo de superação? Eu digo, de que? Está bebendo a caipirinha? Que exemplo de superação aqui? Todos nós temos histórias muito boas. Não só eu sou exemplo, todos nós somos. Tem gente que tem história muito mais difícil do que a minha. E por quê? Só porque eu sou deficiente, tenho que ser um anjinho, uma pessoa especial? Não. Eu sou uma pessoa com deficiência. Por isso que a gente fala hoje PCD, que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou a primeira pessoa e minha deficiência veio depois. E nesse caso, nesse trabalho do dia 25, né? Além desse trabalho que você falou que está sendo realizado, que é na Praça do Ferreira, outras ações podem estar sendo realizadas? Assim, como é que é a conversa que vocês fazem junto à associação, junto a familiares, ao diagnóstico? Ainda é difícil ter um diagnóstico? Não tem nada pra gente. Exemplo, o Estado, o governo, ele não oferece geneticista. Então tem que ser um favor do favor. Porque o diagnóstico para uma pessoa com deficiência, com nanismo, é o geneticista, né? Então, como é que faz? A NABRA é importante, a gente se juntar, não importa qual associação. É importante para ajudar uma ou outra mãe, trocar experiências, trocar vivências. A gente acabou de conhecer, no final de semana passado, uma mãe com nanismo, teve 2 crianças com nanismo, gêmeos, uma faleceu, uma está no hospital, e ela, através de um tio meu tio entrou em contato comigo, já está no grupo e as mães já estão dando esse amparo, porque a falta de empatia das pessoas, até mesmo na área da saúde, não vai sobreviver, é muito raro, não vai passar de hoje, está muito fraquinha. Então as mães dão esperança, ó, faz isso, faz aquilo, pede um requerimento tal, exige isso. Então é muito importante a gente se juntar, porque juntos somos mais fortes mesmo, é verdade. Então a gente ajuda um ao outro. Ah, como é que faz para pegar o laudo tal? Criança que até, né, tem essa parte, que tem muita fono, fisioterapia, porque o nanismo são 400 tipos. Cada um tem sua comorbidade, sua demanda. Então alguns precisam fazer muitas coisas, outros não. Então a aposentadoria por enquanto, até a criança ter o momento de trabalhar, estudar, esse auxílio e tal, a gente vai dando assistência, mas não tem um órgão pra gente. Nívia, obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu queria só te pedir para quem está assistindo, quiser saber mais informações, não só sobre a associação, mas também sobre o seu trabalho, né? Como é que faz para encontrar nas redes sociais, no site também? Meu Instagram é Livinha Vasque, com VASC no final, Livinha Vasque. E o Instagram da Nabra Ceará, que é a Nabra com 2 N, Ceará. Se junte a gente, não precisa ser negro para lutar pelo racismo. Não precisa ter pessoa com deficiência, pessoa com deficiência para lutar com a gente, com nossos direitos. A gente precisa de pessoas do nosso lado para nos fortalecermos cada vez mais. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas para você, sempre venha. É muito bom conversar com você, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. A gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e as apostas online, conhecidas como Bet, estão na mira do Senado. A atividade movimenta bilhões de reais, não recolhe impostos, pode levar ao vício e está envolvida com a manipulação de resultados de jogos. Nesta segunda-feira, dia 23, a Comissão de Esportes fez um debate sobre o projeto para regulamentar a atividade.
A necessidade de aumentar a arrecadação e regulamentar um setor que movimenta bilhões de reais levou a uma medida provisória, depois encampada num projeto de lei. As apostas online geram uma expectativa de até 2 bilhões a mais no orçamento de 2024, mas a proposta já aprovada na Câmara encontra obstáculos, como denúncias de manipulação de resultados no futebol e, mais grave ainda, a adição dos participantes ao ponto de, fora de controle, o hábito prejudicar a vida financeira das famílias. Esta parte destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da prática de apostas de cota fixa nas constatadas manipulações de resultados e o envolvimento dessa atividade com organizações criminosas. Na audiência pública presidida pelo senador Jorge Cajuru, o representante do Ministério da Fazenda ressaltou que, de 2018 até este ano, a ausência de regulamentação permitiu que empresas estrangeiras movimentassem entre 100 e 150 bilhões de reais sem que esses valores fossem para o caixa do governo. Esse segmento cresceu barbaramente. Hoje, não se assiste um evento esportivo na TV aberta ou na TV fechada sem um volume agressivo de propaganda de empresas de aposta, e não há nenhuma regulamentação sobre isso. Então, nós estamos, desde janeiro, trabalhando junto com o CONAR para criar um programa de jogo responsável que vá estabelecer os parâmetros dessa propaganda. Não é sanha arrecadatória, é justiça tributária. O sujeito que produz o alimento, o sujeito que produz o vestuário, o sujeito que trabalha com educação, essas entidades pagam o seu imposto e as empresas de bet não pagam. A manipulação de resultado, para mim, que também milito na advocacia do direito esportivo desde que me formei em 98, a crise mais grave que o futebol brasileiro já enfrentou, ou poderá enfrentar. Convidados e parlamentares alertaram também para o problema do vício em jogos de azar, o que demanda um limite de faixa etária para a participação. O general Hamilton Mourão, que foi meu parceiro no projeto de lei, contou, sabe o quê? Que o neto dele de 10 anos pegou o cartão de crédito dele e começou a gastar sem parar em apostas. Se isso aconteceu com o general Hamilton Mourão, imaginem quantos avós, quantos pais que estão sofrendo por essa situação. Então, penso eu que, se for o relator final, se eu não for derrubado, literalmente, que tem que haver o limite de idade, ou seja, a partir de 15 anos, que a criança já tem uma noção, que já não é mais uma criança, que já está quase pronta para votar, né? Mas que não vai ser influenciada. Não poderia ser pior esse texto que aqui está, cheio de jabutis, que são coisas que não tem nada a ver com a matéria que está incluída. Só para você ter uma ideia, estão incluindo jogos ilegais virtuais de caça-níquel, de cassino, dentro desse projeto. Ou seja, uma coisa que é ilegal, querem colocar para pegar carona. Vamos falar de saúde. Durante este mês, a campanha Outubro Rosa tem por objetivo conscientizar sobre o câncer de mama. Você sabia que as mulheres que estão com a doença podem fazer o congelamento de óvulos, possibilitando a oportunidade de ser mãe no futuro? Sobre esse assunto e muito mais, eu converso com o médico especialista em reprodução humana, Evangelista Torquato, está aqui comigo no estúdio. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite feito pela TV, para estarmos aqui conversando um pouco sobre um assunto muito interessante. Além de importante, ele também é muito interessante. Doutor, foi uma pauta que eu pensei assim, não, vou trazer para conversar no estúdio, porque é algo que a gente não pensa, né? Às vezes a mulher, quando ela está, infelizmente, com câncer de mama, ou quando recebe diagnóstico, né, a gente não pensa nesse bastidor, né? Dessa mulher que ainda não foi mãe, dessa mulher que deseja ser mãe, ou deu outros filhos, enfim, que é pega de surpresa, né, por uma doença terrível como essa, nesse período agora que a gente usa para conscientizar. E aí o senhor levantou uma questão que é importante, que é justamente, é possível, né, que essa mulher, depois de superar isso, ela possa sim realizar esse sonho de ser mãe, ou ser mãe mais de uma vez, né? Enfim, como é que é feito isso atualmente, né, o congelamento de óvulos, a partir do momento que a mulher recebe esse diagnóstico de câncer? Como é que é feito esse acompanhamento como um todo? Perfeito. Se tu me permitires, eu vou fazer uma prévia antes de entrar no assunto propriamente dito. Câncer de mama
tem que ser tratado com importância elevadíssima para vocês, principalmente mulheres. Por quê? 1 a cada 6 mulheres terá câncer de mama. E se nós observarmos algumas regiões do nosso país, 1 a cada 3 é muito alta a incidência. Precisa ser olhado de uma forma diferenciada. Propõe-se, nos estudos epidemiológicos, que nós teremos algo em torno de 80 mil casos para o próximo triênio no Brasil. Região Nordeste, nós seremos o 2º estado com mais câncer de mama. Primeiro ponto seria o autoexame. O autoexame. Mas eu vou substituir o termo autoexame pelo autocuidado. Porque, veja bem, eu estou com uma dor no estômago. Como é que eu examino meu estômago? Eu tenho que fazer endoscopia. Eu preciso de um serviço especializado. Eu estou com um corrimento vaginal. Eu preciso que alguém colha a secreção. Mas a mama não. Você palpa a sua mama. Então, habituar-se rotineiramente no período menstrual a palpar a mama seria um primeiro autocuidado. Segundo autocuidado, obesidade. Cada vez mais a obesidade está relacionada com o câncer de mama. De uma forma, digamos, praticamente definitiva. Qual o país que mais tem câncer de mama? Os Estados Unidos. Um dos que menos tem? O Japão. Pega uma japonesa e põe ela para viver 10 anos nos Estados Unidos, que ela passa a ter a mesma incidência do câncer da americana. Obesidade. Excesso de alimentos com substâncias cancerígenas. Então essas coisas estão muito interligadas, por isso que eu não vou falar aqui de autoexame apenas. Sedentarismo, má prática ou ausência de prática de atividade física. Todos esses elementos compõem o autocuidado. Então esse seria o primeiro ponto que eu queria falar. Uma vez, e aí tem um outro ponto interessante, olha só que dado que eu vou dar aqui. Aqui no nosso país, nós estamos vendo um aumento exponencial do câncer de mama em pacientes jovens. Historicamente, 2% dos cânceres eram em pacientes de até 35 anos. Enquanto que nos Estados Unidos essa taxa não se alterou, nós estamos com 4 a 5%. Nós duplicamos a incidência de câncer em paciente de até 35 anos. E quando eu estico para 40 anos, 15%. Portanto, esta doença, ela tem uma prevalência elevada em mulheres no auge da vida. No auge da vida. Isso é uma verdadeira hecatombe, um desastre. Então, antes de falar propriamente da prevenção da fertilidade, seria muito importante que eu passasse essa mensagem para vocês que estão aí me escutando. Muito importante. Muito bem. No entanto, estamos com o diagnóstico. De alguma forma, falhamos na prevenção e estamos diante do diagnóstico. A primeira coisa que eu te diria, serenar o juízo, calma, para poder procurar um serviço adequado. E nesse serviço adequado, você vai ter que encontrar algo que se relacione ao procedimento do tratamento local da mama, e aí eu vou falar de cirurgia e de radioterapia, e um serviço que também te ofereça o tratamento sistêmico do câncer. Eu vou falar da quimioterapia, eu vou falar da hormonioterapia e dos imunobiológicos. E aqui nós temos problema. Porque quando nós vamos para a quimioterapia, nós vamos usar drogas, como por exemplo a ciclofosfamida, que é assassina de óvulos. Ela vai matar muitos óvulos. E uma boa parte dessas pacientes vai sobreviver ao câncer, principalmente se diagnosticado em épocas iniciais. 90%, 95% de chance de escapar-se dessa doença, mas tornará-se infértil. Então hoje os serviços de oncologia, que é por onde esta paciente adentra, tem que ter a preocupação de tratamento local do câncer, tratamento sistêmico e ofertar a preservação de fertilidade. E aí onde entra um serviço que nós estamos chamando de oncofertilidade, porque é um ponto de ligação entre o que fazem os oncologistas e o que nós fazemos.
porque essas pacientes, muitas delas com esses números que eu estou dando, irão sobreviver. Irão passar por essa fase difícil. Mas como se não bastasse, todo o atropelo que esta patologia pode ter dado na tua vida, ela poderá te deixar infértil. E aqui entra a preservação. Hoje, a preservação de óvulos já é um tratamento absolutamente reconhecido por todas as grandes sociedades. Sociedade Europeia, Sociedade Americana de Reprodução. É um tratamento que exige 10 dias. São 10 dias tomando hormônio. E aí aqui eu preciso abrir um parêntese. Evangelista, se o hormônio pode ter a ver com o câncer, como que tu vai dar hormônio para mim? Sim, essa é uma pergunta e eu tenho uma notícia tranquilizadora para vocês. A forma como nós induzimos a tua ovulação para que eu capte os teus óvulos é através de hormônios que não mudam o prognóstico, que não mudam a sobrevida. Isso também já está afirmado como evidência científica muito forte. Então nós podemos induzir a tua ovulação, ainda que você esteja com o câncer na sua mama, por 10 dias sem piorar a sobrevida. Isso está claro. Esse tratamento a gente começa a qualquer momento. Não precisa estar menstruada. Não precisa nada. Você começa no dia que você quiser. 10 dias depois, você está liberada para voltar ao tratamento da tua patologia. Então, há muitos mecanismos facilitatórios para que você possa olhar para além do câncer. Atualmente, uma ótima notícia que eu também daria para vocês. O Supremo julgou que os planos de saúde deveriam bancar os tratamentos das pacientes oncológicas que querem preservar a sua fertilidade. Então, há muitos elementos facilitadores, há ainda alguns vácuos, como, por exemplo, é muito natural que os oncologistas não se voltem para o pós-câncer. É muito natural. A falta, vamos dizer assim, de serviço, esse é um serviço embrionário que está começando. Então é normal que ele se volte muito para a doença. Você é absolutamente normal. Que você olhe para tentar escapar daquela doença. E não queira ver o futuro, mas o futuro é possível. É possível porque o diagnóstico está cada vez mais precoce, porque os armamentos terapêuticos estão cada vez mais avançados. Então você vai escapar desta doença. E que escape fértil. Então essa é uma chamada boa, porque muitos de vocês que estão aí do outro lado sequer sabem dessa informação. Os serviços de oncologia ainda não estão na habitualidade de fornecer esta perspectiva, e isso é natural. É um momento de transição no mundo. Provavelmente essa minha entrevista, se for vista 10 anos à frente, ela será absolutamente obsoleta, ultrapassada, porque todos os serviços já estarão fazendo, mas eu ainda estou na transição. Então, quanto mais espaço nós tivermos para falar disso, melhor. Para que você saiba que há sim vida além do câncer. Doutor, e com relação ao momento que a mulher sabe desse diagnóstico, né? Existe um tempo para fazer esse congelamento de óvulos? Ela tem que ter já iniciei o tratamento e estou sabendo dessa informação agora. Ela já pode fazer? Como é que é o indicado nesse sentido e seguro? Perfeito. Uma ótima pergunta. Está com diagnóstico de câncer de mama? Não pode começar a químio. A químio ela tem que ser depois da preservação dos teus óvulos. Se você faz a quimioterapia antes, você vai me dar pouquíssimos óvulos, pode até não dar nenhum. E tais óvulos precisam de um tempo de 6 meses pós-químio para que eu possa abordar. Ou seja, se nós fazemos pós-quimioterapia, a possibilidade do insucesso está muito perto. Eu tenho que fazer pré-quimioterapia, antes de começar a químio. E não há prejuízo de tempo. Mais uma vez, são 10 dias apenas. É o tempo que você está fazendo exames para preparar-se ou para a cirurgia ou para a quimioterapia. Não há um delay, não há um retardo, não há um atraso em nenhum dos passos que você está seguindo. Então, essa seria a recomendação, iniciar sempre antes da quimioterapia. Pode fazer a cirurgia e depois a preservação. O que não pode é começar a químio. Antes tem que começar a preservação.
E nesse caso, assim, até o senhor tinha comentado nas suas redes sociais, achei muito pertinente esse assunto, porque é o que a gente não imagina, né? Assim, a gente vê muito a doença em si, né? A gente fala muito sobre isso. A mulher se cuidar, a mulher ter, né, quanto mais o diagnóstico ser feito mais cedo, melhor, enfim. Mas o bastidor, né, o que vem depois, e pensar isso, que a mulher, ela vai passar por isso, né? Ela vai ter a vida dela, vai continuar a vida dela, né? Que não é o fim ali. Então, como é que tem sido essa questão com relação às mulheres que conversam com o senhor, né, que vão atrás desse trabalho? Elas estão cientes, já estão passando para frente essa informação? Eu havia te falado dos vácuos, vamos chamar assim, ausência de poder, que ainda existe. O que eu observo ainda são movimentos espontâneos, movimentos movidos pela própria paciente. Não são movimentos orgânicos, organizados, de serviços, onde eles ofertam, além do tratamento do câncer, a preservação da fertilidade. Isso ainda não acontece. Acontece em outros países e é natural que a gente esteja neste engatinhar. Daí a importância do teu programa, porque ele atinge muitas pessoas. Aqui, localmente, nós estamos desenvolvendo uma relação de parceria onde nós iremos atender dentro do próprio centro de oncologia. Talvez assim, ou seja, nós ficarmos ainda mais perto, não ficarmos apenas sentados nos nossos locais de trabalho esperando que você nos procure, mas nós irmos até você. Então é muito provável que o próximo ano seja uma novidade que nós iremos apresentar para as clínicas oncológicas, para que nós estejamos mais perto, nós saímos do nosso conforto, não, nós é que vamos até você, para informar que é possível, para informar que há condições de se pensar para além disso. Talvez isso apresse este engatinhar e daqui a pouco nós estejamos andando com as próprias pernas. No momento, ainda é uma motivação pessoal, é a paciente que por uma notícia ou outra sabe que pode pensar pós-câncer em relação à sua fertilidade, mas ainda não está organizado. Mas se vai chegar, é assim mesmo, doutor? É uma caminhada, é assim mesmo. Doutor, eu lhe agradeço muito a sua presença, já fica o convite para vir mais vezes, é sempre muito bom conversar com o senhor e aqui o senhor fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço esse espaço para poder conversar com vocês sobre um assunto tão pulsante como este. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e a Casa Cor Ceará comemora esse ano 25 anos de existência. Na última segunda-feira foi entregue o prêmio Casa Cor, que celebrou o trabalho de profissionais que estão expondo seus ambientes na edição comemorativa. A premiação é um dos pontos altos das edições da Casa Cor Ceará. O júri analisou os 37 ambientes expostos na edição especial desse ano. As categorias envolvem artesanato, designer, sustentabilidade, ambiente de uso público e comercial e levam em consideração muitos outros elementos importantes para o mercado da arquitetura. A última Casa Cor que eu fiz, que foi em 2017, o meu espaço também foi eleito o melhor ambiente. Então eu estou super feliz repetindo essa dobradinha de 2017. Para a diretora da Casa Cor Ceará, Neuma Figueiredo, o momento é de pura festa, celebração e valorização dos talentos da nossa terra. Segundo ela, o prêmio Casa Cor acontece de maneira muito saudável entre os profissionais que disputam as categorias. Muito bacana que esse sentimento aqui na Casa Cor Ceará, né, de união, de amizade entre eles, né, entre os arquitetos, design de interiores, os paisagistas. Eles são amigos, sabe? Eles se ajudam e eles vibram com o sucesso do outro. Então, isso é muito bom.
E um dos grandes destaques da edição deste ano da Casa Cor Ceará recebeu um prêmio que representa muito e deve ser compartilhado entre muitas pessoas e talentos. É que o ambiente é um verdadeiro sucesso. Os responsáveis por tudo fizeram questão de defender a arte local. O Lounge TV, cuidadosamente preparado para o grupo otimista de comunicação, foi o grande campeão na categoria Ambiente que valoriza o artista cearense. Em êxtase, né? Porque é uma valorização da nossa arte, dos nossos artistas, que a gente só tem a agradecer. Agradecer é que esses profissionais maravilhosos, que têm essa valorização da nossa arte e da nossa cultura. E fantástico. Responsabilidade muita responsabilidade, né? Porque a gente tinha que representar o máximo, né, desses artistas aqui cearenses, que nós temos muita gente boa, né, muita gente qualificada. Então a Andrea fez essa triagem, né, porque a gente não tinha tanto tempo, então acho que ela escolheu assim os a dedo, né, os que seriam mais representativos aqui para valorizar o nosso espaço e a arte cearense. Premiação compartilhada, portanto, né? Com certeza, porque só foi possível e esse resultado é graças a todos os artistas que toparam participar desse processo junto com a gente, né? Então foi cada semana, foi um conjunto de artistas novos sendo convidados, participando, todo mundo deixando aqui a sua marca, o seu legado e transformando nesse espaço num espaço assim muito vivo, muito pulsante, muito cheio de afeto, muito caloroso, especial mesmo. Celebração de talento cearense? Celebração de talento cearense. E prova de que a arte, junto com uma boa arquitetura, né, faz sucesso. É primeiro lugar sempre. Né? Sempre. Sempre. Vamos falar agora dica de cultura, uma experiência imersiva com a instalação de uma floresta viva, formada por uma exposição cenográfica ambientada com mais de 300 espécies de vegetação natural com sons e histórias da floresta. Ficou curioso? Isso acontece na Histórias da Floresta, festival literário para crianças, que vai até esse domingo, agora dia 29, na Caixa Cultural Fortaleza. Acesso gratuito. Quem tem mais detalhes é Flávia Milbratz, é isso, Flávia? Isso. Idealizadora do projeto, está aqui comigo. Flávia, obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. Acertei o seu sobrenome, né? Sim. Tá, joia. Flávia, me fala um pouquinho sobre esse evento, sobre essa preparação, né, programação como um todo. Só em falar, né, de como é que ela vai ser, já dá pra gente imaginar, né? Acho que quem está assistindo também está imaginando como é que é essa vivência. Para chegar lá na Caixa Cultural e ver essa exposição, o que a pessoa vai enxergar, né? Crianças, adultos, o que vai ter lá na programação? Eu acho que o principal é ir de coração aberto e expectativa lá em cima, né? A gente preparou um festival, uma grande festa, uma celebração sobre histórias e resgate da nossa memória ancestral. Então o festival se chama Histórias da Floresta, né? O fundo é esse, é a floresta como essa grande presença que conversa conosco. Você já comentou um pouquinho sobre essa exposição interativa, mas além dela, nós temos uma programação muito vasta, né? De classificação livre, totalmente gratuita. Então as famílias vão encontrar oficinas para todas as idades, atividades de contação de história, apresentações artísticas, musicais, apresentações de teatro e alguns encontros bate-papo com autores, né? São autores renomados, contemporâneos, que falam dessa perspectiva das histórias, da memória, da ancestralidade e, claro, da cultura infância, que é para quem é dedicado a esse projeto. Flávia, a exposição quando tem vivência, né, quando tem uma experimentação, quando a pessoa faz parte daquela obra, né, ela fica muito mais prazerosa, não que as experiências, né, a exposição em si, mas quando você passa a fazer parte, para a criança é lúdica, né, para o adulto também volta a ser criança um pouquinho, vivencia. Como é que foi pensado isso? Olha, vamos fazer uma experiência que as pessoas façam parte daquilo. Ela surge da grande vontade de trazer uma memória afetiva para a criança, né? Porque eu sempre penso muito, eu sou uma pesquisadora de cultura, uma produtora cultural, mas em algum momento na minha infância eu fui sensibilizada, né? Eu tive memórias e experiências que me trouxeram a noção de valor, a noção de beleza, de importância de estar no espaço cultural ou da importância de estar num ambiente, né, preparado para as crianças. Então, o Histórias da Floresta ele é muito
pensado nisso, né? O que as crianças gostariam de encontrar nesse lugar, né? Como as crianças gostariam de ser recepcionadas ou o que elas gostariam de viver num espaço de cultura para criar essa memória afetiva gostosa também que permaneça dentro dela. Então o Floresta Viva, ele surge disso. Criança gosta de viver. Gosta de tocar, né? Ela é movida por sentidos, então o cheiro, o toque, a liberdade de poder experimentar, de poder ouvir no seu tempo, né? Crianças de diferentes idades, de diferentes localidades, têm como a premissa a linguagem do brincar, do se divertir, né? Do se encantar, do encantamento pelas histórias. E o Histórias vem para isso, ele vem para resgatar também o prazer de contar, de ouvir e celebrar as nossas memórias, né? E acredito também que para os pais, né, para quem está acompanhando essa criança, né, responsável, também é um momento de reflexão, né? O que a gente está fazendo na nossa sociedade, né? O que a gente está preservando de fato, né? Então, talvez seja um convite também para todos, né? Para quem é adulto, né? Que já não é mais criança, enfim, que identifique, que se questione, né? Sim. Como toda exposição, toda obra, toda arte chama a esse questionamento, né? E no caso, nesses questionamentos que vocês propõem para os adultos também, quais são essas reflexões mais importantes? Elas são reflexões sobre o estar vivo, né? Sobre a vida. Esse projeto nada mais fala sobre a vida, o respeito à vida e a coexistência aqui nesse grande território que a gente partilha e coexiste, que é o nosso planeta. Quando as crianças chegam na exposição, elas têm um encantamento porque ele é um ambiente que foi preparado, né? Então, assim, a experiência ela está condensada. Tem som de floresta, tem cheiro de floresta, elas podem tirar o sapatinho. As crianças de todas as idades, eu digo, as pequenas e as já crescidas, né? Elas podem entrar nas ocas, então tem toda uma construção indígena que foi pensada junto com os profissionais dos territórios onde a gente leva esse projeto de circulação, né? Mas o que é muito bacana nessa experiência é a gente realmente poder estar mais sensível para pensar essas coisas, né? Porque, por exemplo, eu sou de Curitiba, estou aqui em Fortaleza, né? No trajeto que eu tenho feito andando pela rua, assim, eu encontrei uma paisagem muito bonita, né? Árvores anciãs, ancestrais, centenárias que estão aí há muito tempo, mas na nossa correria, no dia a dia, a gente vai perdendo a sensibilidade nesse contato, né? Nesse olhar que aprecia essa beleza. Então, o Histórias, ele vem assim para cutucar de uma forma amigável, sabe? Falar assim, olha, tô aqui, olha para mim, né? Somos todos um. Porque no fundo todos somos floresta, né? Floresta é mais do que um rio, mais do que algumas espécies, a fauna e a flora. Claro, é sim muito, né? Mas nós também somos isso, né? A gente carrega isso dentro da gente. A gente tem até um vídeo na exposição que as crianças falam, né? Quando eu olho para as raízes dessa grande árvore, vejo que elas são como os pés. E aí eu olho para as minhas mãos e vejo essas raízes aqui também. Então, assim, é através desse olhar poético e sensível da arte, né, que nos provoca a resgatar o mais profundo que existe em nós, que é a grande verdade é que somos todos um, né, e que estamos aqui coexistindo e por que não falar com as crianças, semear isso no coração delas, elas que estão mais abertas ainda, né? Que ainda estão mais sensíveis, mais curiosas. E que puxam a orelha da gente, né? Quando a gente está fazendo coisa errada, mamãe está errado, papai está errado, né? Vovó, vovô, titio, enfim, eles são elas quem chamam para a responsabilidade, né? Quando a gente está se esquece, né? Com certeza. Flávia, e nesse caso também da programação, você falou, tem essa da exposição que é a vivência, né? Uhum. Debates, encontros, a programação como um todo é pela manhã, tarde, noite, no final de semana como é que vai ser? Nós temos programação todos os dias, em todos os períodos. Toda ela está no site da Caixa Cultural Fortaleza e também no nosso Instagram, que é o @Histórias da Floresta. Temos ainda, né, encontro com autores, oficinas. No final de semana vai ser uma grande festa, que vamos receber a todos com muita alegria, né? Então tragam suas crianças, venham todos. E vai ser uma grande alegria receber a todos. E é bacana a Caixa Cultural agora retomar, né? A gente vê as atividades acontecendo, um momento de lazer, entrada gratuita, né? Você pode ir lá passar
à tarde, à noite, fazer um lanche, tomar um café, enfim, assim, é um momento de vivência bacana que está sendo retomado, né? Com certeza. Esse projeto, ele passou, né, no edital de ocupação de espaços da Caixa Cultural. Nós já estamos, né, na segunda cidade, fizemos uma primeira edição em outubro mesmo em Brasília, em seguida viajamos aqui para Fortaleza, então é realmente muito importante e uma grande satisfação poder fazer parte de todo esse movimento, né, de retomada da nossa cultura, de resgate das nossas memórias, né, dos nossos povos ancestrais e da cultura da oralidade, né, sobre as histórias de quem somos. Flávia, e saindo daqui, vocês vão para outras localidades ainda? Como é que está a programação dessa mostra? Não, a princípio a gente encerra aqui, né? O amanhã a gente não sabe, mas a gente encerra essa temporada no domingo já, aqui em Fortaleza. E já começou, né? Inclusive já começou esse encontro, né? Essa programação. Como é que tem sido a receptividade, a participação? Acho que vocês ficam curiosos de ver as crianças já vivenciando aquilo, né? Também junto com os familiares. Como é que tem sido esse feedback? Isso é maravilhoso, né? Eu estava pensando muito nisso ontem, porque a nossa segunda cidade, e cada cidade, ela tem uma própria cultura das pessoas, né? Aqui em Fortaleza está sendo uma alegria, a resposta do público tem sido maravilhosa. Aqui todo mundo é muito caloroso, né? Acho que também é muito sobre o tempo aqui, as relações. Então, as crianças estão se divertindo muito e você que é mãe sabe, isso é super intuitivo, assim, porque, assim, nós, enquanto produtores culturais, proponentes, a gente tem um sonho, né? E a gente entrega ele para as crianças e elas fazem ele acontecer, né? Então, assim, foi muito emocionante ontem ver as criancinhas, elas já chegando com uma bolsinha preparadas para uma jornada, né? E a hora que elas veem, cada uma do seu jeitinho, aquela floresta viva, aquele encantamento, né? Aquele primeiro impacto, será que eu posso tocar? Né? Ninguém me freou e eles se entregam mesmo, eles tiram os sapatinhos, exploram tudo. Então, assim, é uma alegria, porque, né, fazer um projeto desse tamanho, desse porte, exige muito tempo de produção, muito planejamento. Então, o coroamento de todo esse trabalho é quando elas chegam e tem essa resposta. E, enfim, é muito emocionante. Flávia, então aproveita agora, para quem está assistindo, deixa o seu recado, o convite, para saber mais informações, programação completa, como é que faz para participar. Certo. Posso olhar para lá? Pode, para cá, fica à vontade. Bom, então eu convido a todos, todas as famílias, todas as crianças de todas as idades que venham para a Caixa Cultural Fortaleza. Estamos em cartaz até o domingo, até às 21 horas. Se vocês quiserem conferir um pouquinho mais da programação, é o @Histórias da Floresta e sejam todos bem-vindos, vai ser uma alegria. Obrigada, Flávia, mais uma vez e sucesso ao evento. Obrigada. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica imperdível. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.